cada vez mais na nossa vida espiritual, porque o lugar que nós estamos indo é muito glorioso, não é, irmãos? É muito glorioso o lugar, porque aqui não é a nossa morada, não é? De forma nenhuma. Judas, versículo número 3, nos diz uma palavra: amados, procurando escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exaltar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. E aos santos, uma vez nós recebemos, irmãos, uma vez nós recebemos uma fé que nós não tínhamos, um conhecimento que nós não tínhamos de forma nenhuma na nossa vida. Mas nós observamos aqui quando esta palavra nos vem ao coração hoje para a igreja do Senhor, por uma necessidade nos dias em que nós estamos vivendo. Há uma grande necessidade para cada crente que é os santos que estão em Cristo Jesus, a batalhar, irmão, pela sua fé. Batalhe pela sua fé. Batalhar, irmãos, é lutar, é orar, é escutar a palavra, é entender a palavra, é compreender a palavra, é zelar a palavra, é guardar a palavra, para que sua fé não venha cair espiritualmente. Porque nós temos visto, meus amados irmãos, sempre digo ali na Vila Betel, tantos irmãos que têm caído na fé, tantos irmãos que têm caído na fé. Irmãos, batalhe pela sua fé. A sua fé é algo importante que Deus lhe deu na sua vida. E nós temos uma palavra. Você sabe o que é conservar? Conservar é algo que você tem que guardar para você, e é cada um de nós que temos que batalhar pela nossa fé, que uma vez foi dada aos santos. E aos santos é você, os santos somos nós que estamos aqui. Batalhe em oração, batalhe lendo a palavra, batalhe orando ao Senhor Jesus Cristo. Não perca tempo, porque, irmãos, é triste demais se um dia nós não batalhar pela fé até o final da nossa jornada e nós perder o lugar mais certo, que é o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez aqui você passe por luta, você passe por enfermidade, você passe por problema, você passe por necessidade, mas lá para onde nós estamos indo, lá não tem necessidade. Eu sempre digo, meus irmãos, ali, lá no céu, no reino de nosso Senhor Jesus Cristo, para aquele que batalhar e for fiel até o fim em Jesus Cristo. Uma coisa mais linda que eu vejo pela palavra é que aqui muitas das vezes pessoas perdem a visão, muitas das vezes perdem membros do seu corpo, mas no dia que chegar no céu e batalhar pela sua fé, não vai chegar ninguém faltando a vista, nem perna, nem braço, mas vai chegar completo para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória, coisa gloriosa. Vale a pena, meu irmão, você lutar e batalhar pela sua fé, que uma vez foi dada para você. Gere dessa fé. Olha a palavra do Senhor Jesus, como foi aqui uma necessidade escrever esta palavra. Por quê, irmão? Porque no período em que nós estamos vivendo, estamos em uma batalha espiritual, em uma batalha que, se o ser humano não tiver cuidado e olhar para o pecado do mundo, olhar para as coisas deste mundo, que parece uma filosofia bonita, mas não leva ninguém para o céu, não leva ninguém à eternidade para Deus. E por isso que esta palavra falou aqui: não procurando escrever-vos com toda a diligência, com todo cuidado, acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exaltar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada ao Senhor. Então, meus amados, guarde, zele. Quando você vai ao versículo 16, que eu não quero ir aqui além, mas quando você vai ao versículo número 20 e o versículo 21 no livro de Judas ainda, você vai ver aí uma expressão: e esta batalhar pela fé é um algo que tem que ser eu e você.
cada um batalhe por si próprio. A única coisa que um de nós pode fazer pelo outro é orar a Deus, e Deus nos dá uma palavra, e a palavra ir ao teu ouvido e ao nosso coração. E Deus também falar com você e nos dar uma palavra, e eu ouvir ela e guardá-la no meu coração. Isso também é batalhar pela fé. E nós vemos aqui na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, que é importante, zele pela sua fé. Não deixe o diabo levar sua fé. Não deixe que nada deste mundo leve sua fé, que uma vez foi dada a você, e um dia tem uma eternidade no reino de nosso Senhor Jesus Cristo. É muito glorioso. Imagina a igreja do céu glorificando o nome do Senhor naquele dia. Sem dor, sem tristeza, sem tribulação e sem precisar de nada deste mundo, porque lá é santo e não precisa nem dessa iluminação, porque a glória de Jesus Cristo domina o céu. Esta é a palavra do Senhor. Mas o versículo de número 20, ainda de Judas, e o versículo de número 21 diz assim: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmo sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, orando com entendimento e batalhando. Observe que o texto diz assim: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos. Somos nós, irmão, que temos que se edificar no próprio Cristo Jesus. Cada um de nós deveremos se edificar-se em Cristo Jesus. Crescer em Cristo Jesus. Crescer na graça de Cristo Jesus. Nós não poderemos crescer de outra forma a não ser pela palavra do Senhor Jesus Cristo. E ainda o texto vai dizendo aqui na sua palavra: conservai-vos a vós mesmos. Conservai a vós mesmos. Veja, irmão, que conservar a vós mesmo é cada um de nós se conservar pela palavra de Deus, guardando no nosso coração e zelando em nossas vidas, para que assim nós seja conservado do mal, do pecado, do erro, da ignorância, de muitas coisas que há neste mundo. E a palavra diz assim: conservai a vós mesmo na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Porque nós vamos chegar no céu, não é porque nós somos bons, não. Vamos chegar no céu pela misericórdia de Deus que vai vir sobre a igreja de Cristo. Pela misericórdia de Deus. E você guardando a fé que uma vez foi lhe dada em Cristo Jesus. Então que Deus possa me abençoar nesta noite. Possa guardar a sua igreja. Que nós possamos continuar nessa fé, guardando a palavra e sendo um conservador da palavra de Jesus Cristo dentro de nós. Que Deus em Cristo abençoe a sua igreja em nome de Jesus. Eu creio que se nós conservar, um dia nós vamos chegar lá no reino de Deus. Fala Deus, fala Deus, toca me com brasas do altar. Fala Deus, se alegra dentro ao teu mandar. Glória a Jesus, vamos ver nosso irmão Daniel. Deus, irmão, também só do pessoal. Oh, Jesus. Graças a Deus, nós temos o privilégio de estar na casa do Senhor mais uma vez, né? Eu estive ausente esse final de semana, eu cuido de saúde. Minha casa de saúde não está muito boa esse final de semana, mas graças a Deus, Deus nos concedeu a oportunidade de estar aqui com os irmãos, para nós cercarmos a mesa do Senhor, né? Adorar Ele, bendizer a Ele, dizer que Ele é grande, que Ele tem poder, que Ele cura, que Ele salva, e que Ele batiza com o Espírito Santo e ainda leva o nome para o céu, que é a coisa mais importante que pode existir na vida. Meus irmãos, eu quero ser rápido, deixar para a meditação dos irmãos
E pedir aos irmãos que abram sua Bíblia para nós lermos juntos um versículo. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 22. Na verdade, vamos ler o 20, 21, 22, para nós entendermos melhor o assunto. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 20, diz assim: seus pais responderam e disseram: sabemos que esse é o nosso filho e que nasceu certo, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-o a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porque já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. O 23 diz: por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-o a ele mesmo. Amém? Meus irmãos, eu estava meditando essa semana sobre ser fiel a Deus em qualquer circunstância. Isso é na igreja, é em casa, com a família, é no trabalho, é com os amigos, ser fiel em todo lugar. E eu estava vendo o apóstolo João, quando ele viu acontecer esse caso de João capítulo 9, da cura desse cego de nascença, que esse homem aqui, ele teve uma experiência com Jesus. E você sabe que às vezes uma experiência muda uma vida. Às vezes depende da experiência que você teve, nunca mais você vai esquecer. Tem coisas que a gente nunca esquece. E o apóstolo João foi um dos homens também que teve uma grande experiência com Jesus. Ao iniciar a primeira carta dele, de João, ele fala que, diz assim: nós ouvimos, nós vimos, nós contemplamos e as nossas mãos tocaram nele. Ele estava falando de experiência, que não somente tinha ouvido Jesus, mas ele disse: nós vimos Jesus, nós contemplamos as obras dele, e ainda mais, nós tocamos nele. João era aquele que encostava a sua cabeça no ombro de Jesus. Ele tinha uma experiência muito grande. Mas vemos que aqui também, este homem, o cego de nascença, de João capítulo 9, ele teve uma experiência com Jesus. Primeiramente, ele ouviu a palavra de Jesus. Lembre que de primeira mão, ele não viu Jesus, que ele era cego de nascença. Ele estava cego. Mas ele ouviu a palavra de Jesus. Veja que Jesus ia passando com os seus discípulos, e os discípulos perguntaram para Jesus: quem nasceu? Quem pecou? Foi esse ou seus pais para que ele nascesse cego? Foi até uma pergunta meio enviesada, que não tem um contexto teológico bíblico, porque pelo que os discípulos estavam perguntando, o rapaz pecou antes de nascer, para nascer cego, né? Quem pecou esse pecou para que ele nascesse cego? Vemos que uma criança não peca, a criança não nasce em pecado, nasce descendente da natureza pecaminosa, mas não na prática do pecado. E aí Jesus estava bem próximo, ele estava bem próximo. Eu acredito que o cego percebeu que estavam falando dele. Estava falando do cego, e ele era o cego que estava perto. Ele percebeu: estão falando de mim. É tanto que a Bíblia diz que Jesus cuspiu quando se perguntou quem havia pecado. Jesus disse: nem esse, não foi por causa do pecado dos pais dele, nem foi por causa do pecado dele, mas aconteceu assim para que eu manifeste nele a glória de Deus. A Bíblia diz que Jesus estava, eu acredito que Jesus estava próximo, porque ele cuspiu no chão e na mesma hora fez lodo, lama, e colocou nos olhos do cego. Camarada, além de ser cego, agora está com os olhos cheios de terra. A situação não era boa, né? Mas
Mas Jesus, quando Jesus cuspiu no chão e colocou aquela lama, aquela terra nos seus olhos, Jesus disse uma palavra. E é muito importante quando Jesus está perto e ele fala e ele diz alguma coisa. Jesus, depois que passa a lama nos olhos do cego, diz assim: tu vai e tu te lava no tanque de Siloé, que significa o enviado. Jesus deu uma palavra para aquele homem: vai e te lava. Oxe, ele pensou: oxe, vou agora mesmo, os olhos ardendo, coçando, cheio de lama de terra, vou lavar meus olhos agora. Só que, segundo diz os historiadores, Flávio José e outros historiadores, que o tanque de Siloé era bem distante de onde Jesus estava. Tinha que descer mais ou menos as escadarias, algumas ruas, e era aproximadamente 400 degraus. O tanque de Siloé era uma parte mais funda da cidade, mais desnivelada, e eles, imagina, o camarada já descer muitos degraus com os olhos bons, já é ruim. E para um cego descer mais ou menos 400 degraus, é ruim. Incomodado com os olhos cheios de terra, pior ainda. Mas Jesus tinha dado uma palavra para ele. E é importante quando a gente recebe uma palavra de Deus, uma palavra de Jesus. Foi a primeira experiência que ele teve com Jesus. Ele ouviu a palavra. Ele recebeu a ordem. A Bíblia diz que ele foi. Meus irmãos, eu quero aqui trazer para o nosso cotidiano de hoje, que às vezes nós recebemos uma palavra de Deus, recebemos uma palavra de Jesus, recebemos um convite de Jesus, recebemos uma direção do Senhor, nós recebemos às vezes uma orientação do Espírito Santo para nós fazermos alguma coisa, mas às vezes a pressão exterior, que é da nossa vida, do nosso dia a dia, do nosso corre-corre, do mundo que nos cerca, às vezes nos impele a não obedecer aquilo que Deus quer para nós. Ele podia ter dito: não, é muito distante, é muito degrau, eu vou procurar qualquer água por aqui e vou lavar meus olhos. Ele mandou eu lavar os meus olhos. Eu vou lavar por aqui, eu fico livre logo desta terra, deste incômodo. Não, mas Jesus disse: vai e lava-te no tanque de Siloé. A ordem era explícita, a ordem direcionava para que ele lavasse a água, os olhos, não em qualquer água, não em qualquer tanque, mas no tanque de Siloé, que significa o enviado. Eu estava vendo testemunho do certo irmão que ele tinha, porque às vezes o crente é testado. Veja que este homem aqui, este cego de nascença, ele foi testado. Um certo irmão, ele tinha uma empresa e ele tinha vários funcionários e ele queria promover um funcionário para gerente. E ele tinha uns irmãos que eram crentes, né? Estavam lá no meio da empresa e diziam ser crentes. Eles: eu vou ver se eu promovo desses irmãos para ser gerente da minha empresa. Aí marcou entrevistas com os irmãos, né? Aí quando chegou o primeiro irmão, ele disse assim: ó, eu quero promover uma pessoa para gerente, estou procurando uma pessoa para ocupar o cargo de gerente, mas eu quero uma pessoa que diga, que faça o que eu mande. Aí o irmão: está certo, o senhor é o chefe, é o patrão, eu faço o que eu mando. Olha, se eu mandar fazer certo, ele faz. Se eu mandar fazer errado, ele faz. Eu sou o que o senhor quiser. O que o senhor quiser, eu faço. Ah, eu vou lhe pagar um salário melhor. Não, o senhor manda e eu faço. Está certo. Depois volte cá. Isso aí não serve. Porque ele é o que eu quiser. O que eu mandar, ele faz. Mesmo dando errado, isso aí não serve. Aí chamou o próximo. Aí veio o irmãozinho caladinho, desconfiadinho, só: eu estou querendo promover uma pessoa para gerente, só que tem que fazer o que eu mando. Se eu mandar fazer certo, ele faz. Se eu mandar fazer errado, ele faz. O que eu disser é para fazer. O senhor me desculpe, mas esse cargo não serve para mim. Mas é um cargo de gerente, vai ser um salário. Não serve para mim, porque eu sou crente, eu sou fiel a Deus. Eu não estou aqui para fazer tudo o que eu me quiser, mas fazer o que Deus quer na minha vida.
seu. Eu disse, mas o senhor não disse que é para fazer? Eu disse, não, eu estava só lhe testando. Eu queria saber se você era fiel, se você era crente de verdade. O cargo é seu. Ele percebeu que o primeiro candidato se vendia. Estava ali pelo dinheiro, pela posição, pelo valor que ia receber. Mas o outro irmãozinho estava ali para ser fiel a Deus em qualquer lugar. Mesmo diante da pressão que ele poderia receber, ele estava disposto a ser fiel a Deus. Não se venda, irmão! Está chegando aqui, ó, a época da eleição. Não se venda pelo saco de cimento nem pelo botijão de gás. Não se venda, mas tem Deus para te dar um botijão, um fogão, uma cozinha completa, mas não se venda. Não se venda. Aqui este homem, aqui o cego teve a experiência pessoal dele com Jesus, ouviu a palavra de Jesus, Jesus disse, vai, lava-te no tanque Siloé. Ele desceu os degraus, quem sabe aqueles 400 degraus, e desceu, foi descendo, parece que a coisa talvez fosse piorando, porque os seus olhos estavam incomodados, mas a Bíblia diz que quando ele chega, cumprindo a ordem e o mandamento que Jesus deu a ele, e que ele chega na beira do tanque de Siloé, a Bíblia diz que ele lava os olhos na água, e quando ele lava os olhos na água que Jesus mandou, na palavra que saiu da boca de Jesus, o milagre acontece na vida dele, e ele passa a enxergar. Mas foi no tanque da água que Jesus mandou. Crente não bebe de toda a água, crente não vai para toda a cisterna, crente que conhece a palavra de Deus não bebe de todo o tanque, tem que ser do tanque da água que Jesus mandou. E quando ele lava os seus olhos, a Bíblia diz que ele enxerga, ele vê a água, ele vê o tanque, ele vê os degraus pelo que tinha descido. E agora, irmão, ele podia ter dito assim, eu vou conjecturar, ele podia ter dito assim, eu agora estou vendo, eu vou para a praia ver a paisagem, eu vou correr para a minha família, vou ver a cara da minha esposa, vou ver o rosto dos meus filhos, mas a Bíblia diz que ele volta agora para conhecer aquele que tinha falado com ele, para ver quem era Jesus. Ele volta agora aquele degrau que ele tinha descido cego, agora ele volta enxergando. Irmão, eu fico pensando na alegria dele, irmão. Desceu se segurando, desceu tapeando, mas acho que agora ele sobe correndo, olhando para frente, olhando para cima, para ver aquele Jesus que tinha transformado a vida dele e feito um milagre na vida dele. Ele volta para ver Jesus, porém a Bíblia diz que Jesus tinha se ausentado. Jesus tinha saído daquele momento ali. E aí as pessoas que viam um cego, antes era cego, eu achei interessante, irmão. Eu até falei outro dia aqui, que quando ele foi curado, ele agora andando perfeitamente, olhando para as pessoas, acho que cumprimentando as pessoas, vendo as cores. Ele era cego de nascença, ele não conhecia cores, ele não sabia que o mato era verde, que o céu era azul, e que os pássaros eram diferentes, que as frutas tinham várias cores. Eu acho que ele embelezado, olhando as cores bonitas, e as pessoas percebendo que a vida dele agora estava diferente, porque o homem e a mulher que tem um encontro e uma experiência com Jesus, ele tem uma vida diferente. Ele passa agora a olhar diferente, ele passa agora a enxergar e ver as coisas diferentes e andar de uma maneira diferente. O crente que não se diferencia do mundo não teve uma experiência de verdade com Jesus. Não. Se ele conversa igual aos outros, se ele enxerga igual aos outros, se ele se comporta igual ao mundo, a experiência dele não foi verdadeira com Jesus. Este homem teve a experiência com Jesus, volta agora, e quando chega lá, Jesus não estava, mas estavam os fariseus, e perguntaram para ele o que aconteceu.
abrir os olhos. Aí uns diziam, é ele. Aí outro dizia, parece-se com ele. Mas ele, com a coragem que tinha encontrado na experiência com Jesus, ele dizia, sou eu, é eu mesmo. Sou eu, opa, sou eu. E aí disse, como foi que te abriram os olhos? No versículo 11, diz assim, um homem chamado Jesus. Ele não conhecia Jesus ainda. Ele não tinha visto Jesus ainda, mas uma coisa importante tinha acontecido na vida dele. Ele já tinha ouvido a voz de Jesus. Deus já tinha falado com ele. O Senhor Jesus já tinha falado com ele. E isso já era muita coisa na vida dele. E aí ele disse, um homem passou aqui. Um homem chamado Jesus fez lama, untou os meus olhos, cobriu totalmente meus olhos com lama, sabe? Quando está com papeira, antigamente botava aquela lama assim, pô, Jesus botou aquele monte de lama que tapou, untou. Quando ele untou, cobriu, colou com lama nos olhos dele. E aí, ele disse, vai e lava no tanque de Siloé. Então, aí foi simples, ele conta, irmão. É interessante a segurança que ele conta. Ele diz assim, então eu fui, lavei-me e voltei vendo. Foi simples. Ele mandou, eu obedeci, eu fui, eu lavei e já voltei. E agora voltei vendo. Meus irmãos, vou encerrar. Pressionaram aquele homem. Os judeus não acreditavam. Os fariseus pressionaram ele. Aí disse assim, quem é? E esse homem? Chama os pais dele para nós ver. Só o testemunho dele não estava sendo suficiente. Então chama os seus pais. E aí chamaram os seus pais, como nós lemos aqui, e perguntaram, esse é o vosso filho, que vocês dizem ter nascido cego? Vocês disseram que ele nasceu cego. Foi. E como é que ele está vendo agora? Nasceu cego? Nasceu cego, sim senhor. E como é que está vendo agora? Não sei. Mas como é? Aí os pais dele disseram assim, ó, pergunte a ele. Ele tem idade, o homem já tinha mais de 40 anos. Segundo diz a história, que os homens e as mulheres com menos de 20 anos, os pais ainda respondiam por eles. Até os 20 anos de idade. Mas depois dos 20 anos já se via para ir para o ministério, já se via para ir para o exército. Então, a partir dos 20 anos, os homens e as mulheres já respondiam em algumas coisas por si só. Então os pais disseram assim, ó, ele tem idade. Nós não queremos se meter nessa questão. Tem idade, pergunte a ele mesmo. Então, a Bíblia diz que chamaram o homem que havia sido cego e agora estava enxergando. E disse assim, ó, nós sabemos que esse homem é pecador. E para encerrar, o homem disse assim, se é pecador eu não sei, eu não conheço ele totalmente, eu só ouvi ele falar, eu não conheço, não tive uma experiência de ver ainda, uma experiência mais aprofundada com ele, mas uma coisa eu sei, é que eu era cego, e agora não sou mais. Meus irmãos, você teve essa experiência com Jesus. Você era cego, mas agora você não é mais. Você era um pecador sujo e miserável, mas agora não é mais. Você era filho das trevas e filho do diabo, mas agora você é filho da luz e filho de Deus. Você servia ao mundo, era vendido sob pecado, mas agora você serve a Deus e é filho de Deus e servo do Senhor. Faça como aquele homem. Deixe o que ficou para trás, ficou para trás. O que fez para no passado, ficou no passado. O que você praticava em qualquer ambiente, seja em casa, seja na igreja, seja no trabalho, seja no mundo da política, deixa para lá, deixa para lá. Agora você teve a experiência com Jesus. Viva essa experiência e sustente. Veja que este homem aqui, ele podia ser condenado à prisão, ser apedrejado, ou ser expulso da sinagoga. Olha que aqui o próprio João disse, que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo,
expulsava da sinagoga. Então ele estava debaixo de ameaça. A sua família estava debaixo de ameaça. Mas ele procurou e foi ver quem era Jesus. Lá na frente, depois vocês analisam. Lá na frente, depois, ele encontra com Jesus e Jesus se declara para ele e ele disse: quem é, Senhor? O Cristo? Ele disse: sou eu, esse que fala contigo. E a Bíblia diz que ele o adorou. Aleluia. Ele ouviu Jesus falar. Ele recebeu a palavra. Ele acreditou. Ele confiou. Ele obedeceu. Jesus fez um milagre na vida dele. E depois ele adorou Jesus. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor com o hino. E com este hino nós iremos as ofertas. Certo? Iremos orar pelos representantes, orar pelos dizimistas, para Deus continuar abençoando. Tá certo? Oramos, Senhor Deus, Pai, nos abençoa nesta noite, os ofertantes da tua casa. Deus aqui que não pode. Aleluia, mas o Senhor continue o abençoando, estendendo as mãos, abrindo portas de emprego para os teus servos. Aleluia, Pai, aleluia, com o céu aberto, respondendo a oração da tua igreja. Abençoa, Pai, a todos os que vão contribuir, tanto aqueles também que não podem contribuir. Abençoa os servos que irão, aleluia, tirar as ofertas do dia e continue abençoando a todos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmã Eleusa, canta o hino para Deus. Eu saúdo a igreja com Pai Senhor. Amém. Glória a Deus, que nem como se deseja. Amém. Eu não, isso não é verdade. Vai subindo devagar, vai voando de mansinho, como voo da gaivota, vai seguindo o seu caminho. O crente chora, o crente ora, ao ouvir a voz divina, na mensagem que é pregada. E o poder de Deus invade a igreja e o reino, até a criança chora diante de um Deus verdadeiro. E o inferno fecha as portas e os demônios vão fugindo. É fogo santo pela vareda, é o poder de Deus caindo. Se você quiser sentir a mão de Deus te abençoando, olhe para o lado e veja teu irmão se alegrando, com sádivas estranhas, sinal de grande avivamento. Seja batizado agora, já chegou o seu momento. E o poder de Deus invade
sanidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, meus amados. Aleluia. Esta noite que a igreja continua. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Os irmãos na paz do Senhor. Amém. Os queridos irmãos, assim como nos orienta o nosso pastor, deixarmos a aula da paz de Deus. Quero dizer para os irmãos que eu estou feliz de estarmos aqui na casa do Senhor, para juntos cercarmos a mesa do Senhor. Também por rever meus companheiros, companheiros da palavra. E também nossos irmãos, que estão vindo aí também no Betel, os irmãos de Brejinho. Com a bênção de Deus. Deus tem sido maravilhoso em nossas vidas, não é verdade? Eu sei que Deus usa cada um da maneira dele, amém? Porque a Bíblia diz em Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 14, e no verso número 3, sobre claramente, que tratando-se de profecia, tudo bem, profecia, O que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Então, meus irmãos, Deus se utiliza de 3 formas seus servos. Uns Deus usa para, eu creio assim, para edificação, para exortação. Temos também ali em Romanos os dons ministeriais que Deus usa. Alguns consolam, outros diversos dons ali. Eu creio que Deus se utiliza de irmãos para pregar sempre a consolação, outros edificação, outros exortação, amém? E a gente tem que receber esse cardápio de Deus, para que Deus, o nome dele seja glorificado. Mas nessa noite tem um resultado com Deus, através do Espírito Santo. Os irmãos sabem que a gente já está necessitado, crente, tem aquela fome de microfone, de pregar. Não, eu fico na dispensação. Se Deus me chamar, eu estou aqui para fazer a obra, não melhor do que ninguém, mas segundo as forças que Deus nos dá. Amém? Mas eu queria deixar para os irmãos aqui alguns versículos da palavra de Deus, que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 1 por diante. Vou começar por aqui. Os falsos apóstolos, amém? Oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura, suportar-me, porém, ainda, porque eu estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar, ou melhor, porque se alguém vos for pregar outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebestes, outro Evangelho, que não abraçastes, com razão o sofrereis. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não sou, contudo, na ciência, mas já em tudo nós temos feito conhecer totalmente entre vós.
Porque porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus, outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. E quando eu estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Amém? Esse texto eu escolho os versículos que apresentamos aqui no início, porque realmente a Bíblia tem alimento para a sua igreja. Amém? E aqui na ocasião o texto de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo de 1 a 8, eu chamo a atenção os versículos 1, 2, 3 e 4, porque realmente Paulo, o apóstolo São Paulo, que foi responsável por mais de 50% do Novo Testamento, ele esboça uma preocupação, irmãos, uma preocupação naquele tempo com a igreja do Senhor. Uma das suas igrejas que ele fundou em suas viagens missionárias, estava Paulo preocupado. Nós temos as cartas de 1 Coríntios e 2 Coríntios, mas estudando um pouco mais, nós analisamos na Bíblia que Paulo já havia escrito uma carta, que essa se extraviou. Porque quando ele escreve a 1 Coríntios, ele diz que já escreveu. Estava reforçando os avisos. Então era para ter a 3 Coríntios, mas não tem. Mas aprove Deus querer que tivesse apenas essas duas cartas. Nós temos aqui, meus irmãos, uma preocupação de um pastor, de um líder, de um pastor presidente, com a sua igreja, no que foi ensinado, no que foi doutrinado. Porque, meus irmãos, nós temos 3, os planos de Deus na nossa vida. A gente passou, é o plano da salvação, através de Cristo Jesus. Mas o segundo plano é o plano da santificação, que é um processo, meus irmãos, diário. É um processo dia após dia, que a gente tem que estar sempre buscando, sempre nos autoanalisando, melhorando a cada dia. No Apocalipse diz que quem for santo, santifique-se o quê? Menos, né? Ou tá bom, né? Não. Santifique-se ainda mais. Então, meus irmãos, o que era que Paulo queria dizer aqui? Ele já estava, o Espírito Santo já estava impulsionando Paulo, incomodando Paulo, para alertá-lo sobre os ataques do inimigo. Fique sabendo que quando Jesus venceu Satanás, em Mateus capítulo 4, versículo 1 por diante, na tentação no deserto, ele não se deu caso por vencido. Ele perseguiu Jesus ao longo do seu ministério, ao longo dos 3 anos e meio. E depois começou a perseguir a igreja do Senhor, capaz de tudo. Paulo também chegou a revelar que o diabo ele tem um poder limitado, mas de se transformar em até um anjo de luz, quanto mais se prefigurar em homens para ensinar a palavra. Agora veja só aonde ele quer atacar. Mas presbítero, o senhor quer dizer que no ministério da Assembleia de Deus tem isso? Não é isso que eu estou me referindo. Porque realmente a internet está aí cheia. E não só a internet, mas também não generalizando, não dizendo que só tem salvação aqui.
Mas aqui há pessoas que estão nos vigiando, há pessoas que estão nos olhando, há um ministério atento a qualquer sinal de heresia, sinal de falsa doutrina. É queimada, é cortada na hora pelo sangue de Jesus. Levanta a mão e glorifica a Deus. Você está no canto onde o Espírito Santo tem liberdade de operar. Deus é fiel, aleluia. Deus é Meus queridos irmãos, a doutrina, meus irmãos, ela significa ensino, instrução. A doutrina, algumas palavras que são sinônimo da doutrina, são mandamentos, são leis, são juízos, preceitos, estatutos, escritura, palavra, decreto e letras. Aleluia. Aleluia. Tudo isso se refere a sinônimos de doutrina. Por quê, presbítero? Abra sua Bíblia. 2 Timóteo. Paulo esboça outra preocupação, ensinando um jovem evangelista do ministério. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 4, ou melhor, eu queria pregar outra coisa, irmãos. Eu começo a dizer aos irmãos que eu queria pregar outra coisa, mas não vou desobedecer o que Deus está mandando. Aleluia. Apostasia nos últimos tempos. Mas, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 por diante diz: mas o Espírito expressadamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de quê, irmãos? Demônios. Será que Satanás vai vir em pessoa? Vai se materializar e vai pregar para vocês? Não, ele vai chegar sutilmente, travestido de crente, na tua casa, na tua televisão, no teu celular, na tua cidade, na tua localidade, e dizendo: olha, o que tu aprendeu não é assim não, o que tu aprendeu tu deixa de lado, porque é doutrina de homem. Aqui não tem não, irmãos, aqui tem doutrina da palavra, ou é palavra, ninguém aceita. Louvado seja o nome do Senhor, porque o plano de santificação é o plano mais combatido dentro das igrejas. Para que isso? Que exagero, que isso? Facilitando, abrindo a porta, pensando, aleluia, para inchar a igreja, porque tem igreja inchada e cheia, porque, meus irmãos, inchada de povo sem doutrina, sem santificação. Jesus vem, o povo fica, mas aqui na Assembleia de Deus de Brejinha é diferente. Aleluia. Meus irmãos, por que é que a presença de Deus não está vindo mais como antigamente? Por que é que Jesus não está curando mais como antigamente? Por que é que os batismos do Espírito Santo não acontecem? Por que é que a salvação de alma não se rende? É porque a igreja está deixando o plano da santificação. Mas nessa noite, Jesus Cristo está dando a vacina, e quem tem dúvida, dos duvidosos, louvado seja Deus, está dando uma vacina e dizendo: permanece naquilo que aprendeste. Alaia show de casa. Deus quer fazer maravilha na tua vida. Deus quer fazer maravilha na tua família. Aqui foi falado de experiência com Deus. Jesus quer ter experiência comigo e contigo, mas a partir do momento que eu relaxo, a partir do momento que eu deixo de buscá-lo na oração, no jejum, na palavra, vindo à igreja, renovando aquele amor, porque a igreja de Éfeso, ela foi repreendida. Por quê?
Me diga aí. Aleluia. Aleluia. Oh, Jesus. Vamos ler primeiro 1 Timóteo capítulo 4. Mas o Espírito expressadamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, meus irmãos, é assim o perfil de um falso profeta. A mente é cauterizada, não entra mais nada. Você fala e ele não aceita. Fala para ela, ela não aceita mais. Aleluia. Crente, irmãos, que é salvo, que tem o Espírito Santo, ele tem humildade para aprender toda a vida. Ele diz, realmente, eu quero aprender, eu aceito a repreensão, eu aceito o conselho, eu aceito a palavra, eu não importa o que eu seja na igreja, mas eu aceito a Bíblia Sagrada. Mas quando você vê um crente seletivo, aquele que diz, isso aí não, eu não aceito isso não, eu não aceito aquilo, isso aqui eu como, isso aqui eu não como, pode ficar de olho nele ou de olho nela, que ela não tem certeza, está cocheando em dois pensamentos, como disse Elias. Mas o crente que tem certeza do céu, quem tem certeza do céu, quem tem certeza que está morando, aleluia, que vai morar no céu, aliás, que tem o Espírito de Deus lhe dirigindo. Quando você recebe a palavra, você aceita ela. Aleluia. Estamos em tempos trabalhosos, meus irmãos. Abra a sua Bíblia em 2 Timóteo. É o Espírito dizendo, vá para ali. Eu estou aí. Ele ensinando a Timóteo. Capítulo 3, 2 Timóteo 3, e 1 por diante diz, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Agora vejam o que vai acontecer. Nós estamos vivenciando nesses últimos dias. Porque haverá homens, o quê? Amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites. Vou parar aqui, porque isso está acontecendo dentro da nossa igreja. Eu vou falar da minha casa. Irmão, vai ter congresso. Irmão, vai ter festa, irmão. Vou para a praia. É pecado uma praia se tiver como crente. E se desfrutar como crente. Num local onde o crente está reservado. Mas misturado, irmão. Misturado com incrédulo. Mulher nu, homem nu. Isso é de Deus, irmão. Me prova aqui na Bíblia, chegue. Você que é bom de Bíblia? Que comunhão tem? 2 Coríntios, capítulo 6. Que comunhão tem a luz com as trevas? O fiel com o infiel. Me diga. Está o crente enfiado na piscina, irmão. Está o crente enfiado em festividade. Tocando forró, rolando bebida alcoólica. Mas eu tinha que fazer a minha vez. Tinha nada. Jesus, ele não entrava em todo ambiente. O Espírito Santo não entra em todo ambiente. Se você é tempo e morado do Espírito Santo, você entra sozinho que ele sai. Aleluia! Mas aqui tem crente fiel que está entendendo a palavra. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Deus está exigindo do presbítero Braulio, aleluia, santificação. Aleluia, porque ele quer fazer mais na minha vida, porque ele quer mostrar mais na minha vida. Ele quer que eu tenha interesse, não pelos deleites. Hoje diz, em primeiro lugar, a família, tudo bem, a família é um bem precioso, mas a Bíblia diz que em primeiro lugar é Deus. Aleluia! Estão criando, irmão, chavões, estão
Não sabe que através de uma coisa boa, de uma coisa que Satanás está destruindo muito, é os lares, é os casamentos, mas não era para ter de primeiro lugar. Não, em primeiro lugar a família. Eu tenho que cuidar da minha família. Aí negligencia os trabalhos da igreja. Vamos trazer a família para a igreja? Vamos encher a família da palavra? Não, em primeiro lugar está na família, eu vou cuidar da família. Mas vai lá, que não tem um culto doméstico. Vai lá que ninguém está orando. No dia que a desculpa vem, não vem não, ficar na família. Mas tem culto doméstico lá? Estão orando? Tem uma campanha de louvor? Lendo a Bíblia, pelo menos um versículo? Vai lá que tem futebol na televisão. Filme da Netflix. Celular até umas horas. Grupo até se perder de vista. É um engodo ou não é? É um engodo ou não é, irmãos? E diga aí se é. Tem banquete, mas o nome de Deus não é citado em nenhum lugar dentro da casa. E o ministério, irmãos, nós que estamos aqui devemos estar atentos e repassando para vocês, porque a palavra vem de Jerusalém, vai passando, aleluia, aleluia, a doutrina sempre só vem de cima, como chuva, aleluia, que rega a terra, vem de lá de Jerusalém, vai passando pelas cidades e vai chegando aqui a mim e a você. Levanta a mão, dê glória para Jesus, já que você não sentiu, eu peço. Dirigiu uma congregação, pela graça de Deus, muito humilde ali, pouco tempo, pouca experiência tenho, sou humilde, a se comparar desses anos aqui atrás. Mas foi o suficiente para Deus me dar várias missões ali. Muito rápido ali minha trajetória em Caruaru, onde eu estou. Mas o que eu vi de homens de Deus ali, o que eu vi, presenciei, meus irmãos, Jesus está voltando. E a coisa está apertando. E o inimigo sabe do que está reservado para mim e para você. E fica tentando desviar-me do intuito, do meu objetivo. Colocando tropeços no caminho. Se você vê a quantidade nos feriados de irmãos que saem lá em Caruaru, os irmãos ficam estarrecidos. Não pode ter um feriado. Onde é que estão? Praia. Acha pouco rede social. Pá. Mostra de todo jeito. Eu digo, Jesus. Presbítero, o senhor não vai fazer nada não, é? Olha o jeito de fulano na rede social. Eu costumo dizer, irmãos, que foi um preço muito alto que paguei. Caiu até um bocado de cabelo da minha cabeça. Comecei a ficar calvo, coisa que eu ri tanto do meu enteado, que não tem um cabelo na cabeça. E hoje está caindo. Aleluia. Preocupação, irmãos. Noite de sono. Aleluia. Saía 2 horas da manhã, aconselhando, e aquelas ovelhas sem entender, a mente cauterizada, sem receber a palavra, dizia, não aceito, porque fulano na internet, pastor fulano, quem é tu a se comparar com pastor fulano e Beltrano e Cicrano, teólogo fulano, Cicrano e Beltrano, comentarista tal, irmãos, ninguém é maior do que a Bíblia Sagrada. Olha, show de cantar. Quando vier dizer a você, foi porque pastor fulano disse, foi porque comentarista disse, você diz assim, é maior do que Jesus? Aleluia. Se ele for maior do que Jesus, eu sei. Se não for, fica para trás. Eu prefiro a palavra do Nazareno. Eu prefiro a palavra do meio Jesus. Eu prefiro a palavra do carpinteiro. Eu
prefiro a palavra de Deus. O que ela diz, eu vou obedecer. O que ela manda deixar, eu vou deixar. O que ela manda fazer, eu vou fazer. Porque o meu objetivo é o céu. É o céu. Quantos querem chegar no céu? Continua na tua, aleluia, na tua obediência, na tua santidade. Não mude. Aleluia. Não mude, irmãos. Não mude, irmãos. Aleluia. A doutrina, meus queridos irmãos, ela faz parte de nossa salvação, se a gente deixar ela. Aleluia. Glória a Deus. Se a gente deixar ela, a gente perde o mais precioso que Deus nos deu, que foi a salvação. Abra a sua Bíblia. Livro do Êxodo. Nós vamos concluir. Veja o que Deus disse a Moisés. Tinha vários outros assuntos que eu estou saltando, falando sobre doutrina. Êxodo 34 e 27. Qualquer irmão ou irmã que queira ler. Diz a... Não acharam, irmãos? Pode. 34 E 27. Veja o que Deus disse a Moisés. Disse logo o Senhor a Moisés: escreve estas palavras que escreve destas palavras. Tenho feito você produzir com Israel. Amém? Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme o teor, conforme a validade, conforme a importância, conforme está escrito, o teor, o que late, a qualidade destas palavras, tenho feito aliança contigo e com Israel. Irmãos, veja que a palavra de Deus é superior. Veja que a palavra de Deus está por cima, não com vãs sutilezas, como está escrito, querendo enfraquecer a igreja, querendo estagnar a igreja. E a gente deve estar o quê? Atento, conservando o modelo que deu certo há mais de 100 anos, mas chegaram com o pastor presidente: pastor, por que não bota um fundo preto na igreja? Por que não bota iluminação na igreja? Por que não bota jogo de luz, fumaça e tudo mais? Meus irmãos, a resposta dele foi dizer: não, Senhor, aleluia, Deus conservou o modelo e a gente tem que ir até o fim. Levanta a mão e glorifica a Deus. Não precisa de nada, só precisa joelho no chão, santificação, e o Espírito Santo vai fazer todas as coisas. O Espírito Santo está aqui nesta noite, está te dando a receita, dizendo: me busca mais, santifica mais, não deixe teu lugar, não abra mão do que você aprendeu. É caço de cantar amassado. Sente essa presença aí antes da ceia, abra a boca e glorifica a Deus, deixa o Espírito Santo. Eu sinto, irmãos, que o Espírito Santo quer fazer obra na vida de alguém. Aleluia! Dúvidas. Está dizendo que conserva a palavra. Aleluia! João capítulo 12, que nós... versículo 48. Veja Jesus advertindo os seus discípulos: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho
no último dia. Aleluia. Aleluia. Atos 19 e 20. Paulo alertando, se me falha a mente, ou melhor, comentarista. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. A palavra do Senhor crescendo de maneira simples, sem arrodeio, sem artifício, sem inovação. A palavra simples crescia na igreja primitiva, crescia entre as cidades. Atos capítulo 8 mostra que quando Paulo exerceu a perseguição, os cristãos foram por todos os lugares anunciando a palavra, e aonde chegava, a palavra crescia. Quer que a palavra cresça na tua família? Você quer que a palavra cresça na tua rua? Você quer que a palavra cresça no teu trabalho? Você quer que a palavra cresça nesta cidade através de você? Você deve conservar a palavra e falar de maneira simples. Dizer assim: Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo, prepara o homem e leva para o céu. Aleluia. Deus fiel, aleluia. A doutrina é luz e é lâmpada. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 19. Ou melhor, veja o que Jesus diz em João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Eita Deus. Na oração sacerdotal ali que Jesus fazia ao Pai, João 17, orando pela igreja, orando pelos discípulos, orando até por mim, por você que havia de vir. Ele dizia: Pai, eu não clamo só por estes, mas por aqueles também que hão de crer pela tua palavra. Aleluia. Mas ele estava orando, dizia: santifica-os na tua verdade. A palavra de Deus é o quê? Verdade. Aleluia. A tua palavra é a verdade. Aleluia. E quando você obedece, a doutrina ensina você a se alegrar. Ela lhe alegra, porque ela lhe dá certeza que você está em paz com Deus, que você está obedecendo a Deus, que a sua consciência está plena, está limpa diante dele. Aí Deus alegra você. Sabe por que muitos crentes estão defiando? Porque não tem essa certeza que está dentro, enquadrado na doutrina. Mas no Salmo 119, versículo 7, dizia aqui: louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido as tuas palavras. Quando você aprender, você vai louvar a Deus. Aleluia. Presbítero, eu já aprendi. Está alegre? Aí você começa a louvar a Deus. Por quê? Porque aprendeu. Porque está com a consciência limpa, tranquila, de que vai comer o pão, de que vai tomar o cálice, e Deus não vai repreender, e Deus não vai, aleluia, diferir ou algo do tipo, porque, meus irmãos, até o temor de Deus está saindo. Vou concluir. Não diga isso não. Diga isso não, Breno. O Caruaru, irmãos, foi o lugar da experiência. Tinha uma hora que eu dizia: meu Deus, eu botava a minha mão na consciência. E eu, dentro da congregação, sabendo a vida deles, de uma família. Meu Deus.
que não aceitava nada do presbítero. Ficava com chacota, rindo. Um conjunto era aqui, o outro era aqui. Ficava fazendo assim para ela. Tá doido. Eu dizia, Deus, tem misericórdia. A Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si, antes de quê? Que coma este pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria, não discernindo, não com consciência do corpo do Senhor. Por isso, olha o efeito da indignidade. Olha o efeito. Por isso que há entre vós muitos fracos, fraqueza espiritual. Muitos doentes, enfermidades causadas pela repreensão divina. Foi Deus que fez nele. E muitos que dormem, aí você fala, dorme, presbítero, é bom tanto, é bom dormir, é bom soninho, né? Mas esse dormir aqui no original é morte mesmo, viu, irmãos? E muitos que dormem, quer dizer, muitos que morrem. É sério ou não é, igreja? Eu não queria pregar isso, Deus sabe. Mas nessa noite, debaixo do sangue do Cordeiro, aleluia, no temor de Deus, dirigido por Ele que quer o melhor para mim e para você. Não saia do seu lugar, não saia, não abandone aquilo que você aprendeu. É simplesinho, mas é assim que Deus quer. Aleluia! É pouca coisa, mas é assim que Deus quer. Aleluia! É pouca, não aguento orar tanto para si, mas Deus está se agradando das boas obras. Eu sou criticado em todo canto. Deixa falar. O importante é o que Deus pensa a teu respeito, para que naquele dia Ele abra a porta e diga: vinde, benditos do meu Pai. Quem está esperando esse dia? Quem está esperando esse dia? Você pode fechar seus olhos. Você pode fechar seus olhos aí por 30 segundos e começar a se alegrar e glorificar o nome do Senhor, porque esta voz vai chegar a você. E a cama naga solta. Sinta essa presença, Ele te chamando e dizendo: olha, a porta já está aberta. Fica lá baixando cá. A porta aberta e você entrando no céu. Aleluia. Glória a Deus. Amém, meus amados. Deus conhece o nosso estado. Deus sabe o que você precisa. Aleluia. E dizem da pertinho, Deus sabe o teu levantar e o teu deitar. Deus sabe o que você pensou, sabe o que você falou e aonde você habitou. Aleluia, Deus. Não adianta dizer eu sou, diz que Deus apareça na sua vida. E quando Ele aparece, tem resultado. Quando eu apareço, não resolvo nada. Mas quando Ele aparece, tem resultado. Amém, irmãos? Por isso, vivo alegre. Não sei cantar, não sei pregar. Português, ó. Mas eu sei dizer que Jesus é bom. Jesus é bom, Jesus me salvou, Jesus me encontrou, Jesus me escolheu. E aqui eu estou. E digo a vocês, levantando contra mim o espírito do governador, eu vou continuar em meu lugar.
Bíblia diz: olha, para ir para o céu precisa um linguajar sadio, precisa. Precisa um linguajar, um português bem claro. Aí eu estava triste. Glória a Deus. Porque eu não sei falar. Mas a Bíblia diz que a promessa foi dada a todos, o que estão longe, o que estão perto, o que estão presentes, é para todos. E a nossa alegria está aqui. Não, meus amados irmãos, eu fico pensando, irmão, como é que muitas vezes eu boto a minha vida, o meu trabalho, o que tem em primeiro lugar. Minha família em primeiro lugar, o meu gado em primeiro lugar, o meu carro em primeiro lugar, meu terreno em primeiro lugar, minha profissão em primeiro lugar. Meu amado irmão, acorda! Acorda, meu amado! Aleluia. Bota Jesus em primeiro lugar. Ele com certeza vai cuidar de você. Glória a Deus. Sabe? Eu não sei, ó, tem uma velhinha ali, ela cuida muito bem de mim. Mas às vezes eu chego lá, ei, o feijão não está pronto ainda não, então eu vou esperar um pouco. Tem que ficar quietinho, né? Quietinho. Para não ir para o cabo de vassoura. Meus amados irmãos, veja bem aonde eu vim nesta noite. Aleluia. Quem vai tomar o que não presta? Quem vai guardar o que não presta? Tem alguém que toma o que não presta ou guarda o que não presta? Ninguém. Eu li um versículo, a gente não vai comentar porque o horário não permite mais, mas eu li um versículo, irmãos, e a Bíblia nos diz: olha, tomai as armaduras de Deus. Aleluia. Se você for ler um versículo, preste atenção. Se você for ler um versículo, quer ler? Se você for ler um versículo que está, aleluia, em Gênesis, você vai encontrar o que devemos tomar as coisas melhores. Você, quando vai ao mercado, você vai comprar as coisas melhores. Porque eu vou deixar as coisas de Deus em segundo lugar. Porque eu vou deixar o que é mais precioso em segundo lugar. A Bíblia nos conta um exemplo de um homem que Deus tomou. Aleluia. Deixa onde é que está escrito, me diz aí, por favor. Foi Enoque, foi? Foi Enoque, eu estou por aqui marcado, mas quero que a Bíblia me diga. Meus amados irmãos, Deus tomou aquele homem. Por que Deus tomou aquele homem? É porque ele estava na praia mostrando como alguém aí esse dia estava na rede social mostrando, olha, de bermuda. Como é, meu amado, que um homem de Deus vai para a praia, tira a camisa e veste uma calça faltando as pernas. Deus tomou Enoque. Por que Deus tomou Enoque? Ele estava na praia. A Bíblia diz que Deus tomou para ser porque ele andava com Deus e agradou a Deus. Deus tem compromisso, como eu disse à igreja e continuarei dizendo, Deus tem compromisso com o homem, com a mulher fiel. Anda com Deus, quer ter vitória, anda com Deus. Se não andar com Deus, não tem vitória. Deus tomou porque ele andava no plano
Você tem procurado andar com Deus? Por quê? Quem anda com Deus, presta atenção, quem anda com Deus cumpre com seus mandamentos ou com seus compromissos. Viu ou não? Aleluia. Quem tem compromisso vai fazer o que com seus compromissos? Cumprir. Se não cumprir, não está fazendo a vontade de Deus. E cada crente, irmão, ele tem compromisso. Veja bem, o versículo 13 que diz, que lemos nesta noite: portanto, tomai as armaduras de Deus. As armaduras de Deus é uma proteção. É proteção para o crente que toma a armadura de Deus. Se não tomar as armaduras, ele não está vestido. Ele não está adiante do plano de Deus. Vá lá e tome. E as coisas não ameaçadas não, tem que ir tomar. Quando o crente veste, irmãos, as armaduras emprestadas não dá certo. Você já leu a história de um homem que foi lutar com alguém e vestiu a armadura de outro amigo? Você quer lutar com a armadura de outro amigo? Você quer ver ou inventar ou imitar a armadura de outro? Não! A armadura, para vencer, tem que tomar a armadura de Deus. Se não tomar a armadura de Deus, não está preparado para a luta. Por isso, meu amigo, eu vou hoje, não vou amanhã, não vou depois. Se eu vou depois, não vou quinta. Se eu vou quinta, não vou sexta. Que negócio é esse? Vestido com a armadura de Deus, ele está pronto para a guerra. Você sabe que dia é a guerra? Você sabe que dia você vai se encontrar com a guerra? Você vai saber o dia em que a guerra vai lhe aparecer? Aleluia! Você está pensando que a vida de Jesus é daqui a 10 anos? Pode ser hoje, à noite ou antes de nós terminarmos este culto. Jesus pode vir buscar a sua vida. E como é que eu estou? E como é que nós estamos adiante? Oh, Jesus! Quando se tomar a armadura de Deus, irmão, você for garantido. Sim ou não? Quando se tomar a armadura de Deus, estou pronto. Vem, Jesus. Eu conheci uma irmã lá na cidade de Buí, com uma professora, que muitas vezes ela ia pregar e disse: "Ô Jesus, não vem agora não, porque se o Senhor vier, eu não estou pronto." E aí, irmão, quem pregar que não está pronto, pede o céu. Sim. Toda tomar as armaduras de Deus. Quem toma a armadura de Deus e anda na vontade de Deus, não está pronto. Amém? Amém? Ele está em pé, ele está orando, ele está velando, ele está adorando a Deus, louvado seja Deus. Ninguém responde, irmão, Deus está vendo a cada crente. Vamos ficar de pé. Oh, Jesus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios comigo. Capítulo 11, versículo 23. 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, nos diz: porque eu recebi do Senhor, porque também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de se tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazer isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgarmos a nós mesmos,
não seremos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados ao comum. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Aleluia. Oremos ao nosso Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós te apresentamos esse pão, Senhor, que a partir de agora, santificado e abençoado por ti, representa o corpo de Jesus Cristo, teu Filho, que foi ali pregado na cruz do Calvário, Senhor, para nos dar salvação, para nos dar vida eterna. A tua palavra diz também que sobre ele foi levado os nossos pecados e as nossas enfermidades. Também, Senhor, tem povo que vai participar nesta noite de uma bênção especial para os teus filhos na comunhão com o teu corpo nesta noite. Em nome de Jesus, nós pedimos e te agradecemos. Amém. Glória seja dada a Deus. Mas socorro, canta também para Jesus. Deus Santo, aleluia. Amém. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis esse sangue lavado com rodas que dão salvação, os pecadores inimigos perante seu Deus já estão. Aleluia. Algo mais que a dele, algo mais que a dele. Sim, esse sangue lavado, mais algo que a dele ser. Aleluia. Espinhosa coroa que Jesus por nós transportou. Aleluia. Das chagas que nos provam quando Ele amou. Nessa chaga pureza, para o maior pecador, por ser mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, esse sangue lavado, mais algo que a neve ser. Se nós a ti confessamos e seguimos na tua cruz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus.
Aleluia. Amém. Todos os membros pegaram pão. Conforme diz a Bíblia Sagrada. Versículo de número 24. Tenho dado graças a Deus, tomai como este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória de Deus, aleluia. Aleluia. Deus conhece. Aleluia. Aleluia. Eita Deus. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Eita Deus. Aleluia. Aleluia. Versículo de número 25, semelhantemente depois de Siá, tomou o cálice dizendo, isto cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Aleluia. Amém, meus irmãos, vamos estar orando para que o Senhor possa abençoar e consagrar este cálice para podermos cercar a mesa do Senhor. Juntos oremos. Maravilhoso, eterno Deus, santo, maravilhoso, Senhor. Agora, neste momento, Pai, nós te pedimos que o Senhor abençoe, que o Senhor consagre, Pai, este suco de uva, que aqui representa o teu sangue vertido na cruz, que possamos celebrar, Senhor, relembrando a tua morte e esperando a tua vinda, Pai. Pai querido, abençoa para que teus santos possam ter parte contigo. Pai amado, nós assim oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus que é, aleluia. Tudo que glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Aleluia. Deus é fiel. A pureza do céu, tua linda presença no coração meu. Os hinos quero, me toma, Jesus, minha pureza dá-me a luz, me dê a luz, a luz, toda minha pureza dá-me a luz. Jesus me acolhe enquanto
nas chamas me pus, dá-me a pureza, dá-me a luz. Distância humilde roguei, teu sangue perfeito me lava na fonte, aberta na cruz, dá-me a pureza da minha luz, é a luz, Amém, meus amados? Faltou alguém dizendo para pegar o cálice? Amém? Meus amados irmãos, a festa continua, não é? E sempre quero repetir, pedir a oração pelo nosso pastor, certo? Lá no Recife, e o Senhor abençoado, certo? Então, meus amados, os cultos continuam. E eu estou contando com os irmãos. Certo? Vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus. Aleluia. Agradecer a visitante, irmão Valdemir, a esposa, que está presente com a gente aqui. E os irmãos que vieram das vilas, do sítio. Que Deus continue abençoando a sua vida. Certo? E o nosso irmão Brau, que sempre está conosco, né? Esse mês inteiro demorou muito lá para Caruaru, o Recife, porque a Maria foi hospitalizada, foi doente, mas está bem melhor, está conosco. Então nós iremos orarmos. E os irmãos que puderem, irmãos, contribuir aí com o irmão João, pode ir. Agora não vamos outra coisa diferente, não estou dizendo que eu itinerário errado, não. Mas se puderem, tudo na Lagoinha, tudo no Betel, os irmãos estão de portas abertas. Tá certo? Que Deus abençoe e que Deus abençoe a cada crente. Irmão, sabe, o trabalho daquilo não mudou não, viu, irmão? Tem algum irmão pensando que os trabalhos daquilo nada? Não precisa fazer essa pergunta uma hora dessa. Mas é bom estar tudo crente, né? Né? Mudou não, irmão. Olha, nós temos ciclo de oração na terça, na quarta nós temos oração, na quinta nós temos ensinos, no sábado nós temos escola e no domingo pregação. Não sabe por que eu estou perguntando isso? Porque domingo aqui na grupo de pregação tinha 3 crentes. Será que os irmãos estão pensando que hoje a porta da igreja está fechada? E eu vou dizer os 3 crentes que estão aqui, irmãos. E depois já vai, fez 4. Porque eles estão todos 4 aqui, e se eu tiver, como é que diz? Eu não vou dizer que estou mentindo, porque eu não estou. Não, a minha história é sincera. Tinha 4 crentes aqui. Estava eu, a esposa, que ele trabalhou lá atrás, mas o nome dele, Vital, e o irmão dela. Tinha mais de 4? Tinha 4. No domingo, viu, irmão? Estava cuidando da fazenda? Ele estava frio. Estava cuidando de quê? Da família? Eu sei que, graças a Deus, irmãos, que eu não vou dizer que você estava na praia. Porque você está aqui embaixo. Mas o trabalho continua, irmãos. Aleluia. Ore pelo trabalho, se faça presente ao trabalho. Amém? Será que vocês vão ficar com raiva de eu fazer eu pedir perdão a vocês?
Tem algum que eu não quero que nenhum crente saia daqui com raiva dele. Ficou algum com raiva dele? Diga aí que eu quero pedir perdão a você. Eu não vim porque eu estava doente. Deus é bom. Amém, meus irmãos. Assim como nos orienta o nosso pastor, estamos agradecendo a Santa Ceia. Quantos mais precisam das orações? Oremos mais.